Estamos de volta com o programa Diálogo Aberto e neste segundo bloco nós vamos falar sobre as regras de aposentadoria e outros benefícios da Previdência Social. E para comentar esse tema conosco, nós recebemos o advogado especialista em Direito Previdenciário, Igor Ferreira. Doutor, seja bem-vindo. E eu começo lhe perguntando sobre a reforma trabalhista, que ainda gera muitas dúvidas nos brasileiros. O que mudou em relação à aposentadoria? Bom, Igor, primeiramente, obrigado por me receber no seu programa, a todos os telespectadores da TV Nazaré. Respondendo a sua pergunta, eu diria assim, que a reforma trabalhista trouxe várias mudanças. Dentre elas, eu destaco, por exemplo, de remuneração. Algumas verbas pagas no contra-cheque não têm natureza salarial, por exemplo, e isso, para cálculos de fins de contribuição, para aposentadoria, no final de alguns auxílios, influencia no cálculo daquilo que você recebe da Previdência. Então, eu te diria que seria mais ou menos essa a grande importância nesse primeiro momento, assim, trazendo um pouquinho de reforma trabalhista com a aposentadoria. Quando a gente fala de aposentadoria, doutor, tem aquela questão da idade mínima, que ainda gera muita confusão. Sim. Como é que funciona atualmente essa idade mínima para a aposentadoria? Certo. Assim, antes de responder a tua pergunta, eu acho importante, assim, para o telespectador entender, assim, um contexto histórico do porquê estamos falando hoje de idade mínima, certo? Para você ter uma ideia, antigamente, para se aposentar, era só tempo de contribuição, certo? Não importava esses critérios de idade mínima ou não. Para você ter ideia, antigamente o homem era 35 anos de contribuição, e a mulher 30 anos de contribuição. Ou seja, era muito vantajoso, por exemplo, para quem trabalhava logo cedo. Por exemplo, se você pegar os 35 anos do regime anti-pré-reforma, somado com um trabalhador homem de 18 anos, com 53 anos já poderia estar aposentado, para você ter uma ideia. E aí a reforma, através do que está acontecendo no mundo, das práticas internacionais no mundo, e o censo do Brasil, do IBGE, diz isso, que está tendo um aumento, a população do Brasil está envelhecendo, diminuindo a natalidade, ou seja, a reforma ela veio para dar um equilíbrio nesse déficit previdenciário, porque senão o sistema iria colapsar, certo? E aí, com a reforma, implementou tempo de contribuição e idade mínima. Hoje, pós-reforma, homens 65 e mulheres 62 anos. Nos próximos anos, essa idade mínima vai ter alteração, doutor? Bom, para os próximos anos, o que vai ter alteração de idade, e em 2025 já tem regras nesse sentido, são as regras de transição, certo? A regra geral hoje é 65 anos homem, 62 anos mulher, certo? Com 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para as mulheres. Aí o que acontece? Eu sempre dou um exemplo prático assim, que a reforma ela trouxe a dúvida para o contribuinte que já contribuía antes desse período, que ele se pergunta, ele se questiona, bom, eu vou me aposentar pela regra antiga ou pela regra nova? E aí vem a questão da regra de transição. Por exemplo, hoje você, com a idade mínima progressiva, você consegue se aposentar sem atingir hoje o teto estabelecido pela reforma. E é isso que é o papel hoje dos contribuintes estarem atentos e procurarem especialistas no sentido de dar a melhor orientação. Em 2025, essa regra de transição, ela tem algum detalhe assim, importante que o contribuinte deve ficar atento? Sim, eu destaco as principais regras de transição, que são as regras de transição por pontos, a de idade mínima de progressista, pedágio 50% e 100% e a de idade normal progressista. Eu vou te dar um exemplo da regra de pontos, que eu acho que ela é mais didática para o telespectador. Hoje, em 2025, a regra é 102 pontos para os homens e 92 pontos para as mulheres. Como assim? Vamos supor que você tenha 55 anos, exemplo hipotético, e tinha 55 anos com 34 anos de contribuição antes do período da reforma. Vamos colocar 2018, tá? Por exemplo prático. Aí vem a reforma, ela diz o seguinte, olha, você vai ter que se aposentar agora com 65 anos um homem. Poxa, faltava um ano no regime antigo para você se aposentar, 34 anos de contribuição, viraria 35. E agora vem a reforma e diz que você teria que trabalhar mais 10 anos. Poxa, fica uma coisa muito injusta, Então, a regra de transição ela visa facilitar justamente, equilibrar as regras antigas e novas. E por que eu estou te falando de ponto?
Porque eu vou te dar mais um exemplo prático. Por exemplo, você tem hoje, Igor, você tem 42 anos de contribuição e tem 60 anos. Bom, pela regra atual, você tinha que trabalhar mais 5 anos, que é a idade mínima, 65. Mas a regra de ponto, ela te permite o seguinte, somar a contribuição com teus anos de vida. Ou seja, 60 mais 42, 102 pontos. Ou seja, você está apto para se aposentar. Então, esse que é, vamos dizer, o X da questão de estar atento para as regras de 2025. E tem também a questão do pedágio, né, doutor? Como é que funciona? Porque esse pedágio ainda gera muita confusão, né? O pedágio é muito complicado, porque assim, pedágio vou ter que pagar. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do pedágio 50%. É a mesma coisa, ele serve para aquelas pessoas que no regime antigo estavam próximo de se aposentar, faltando menos de 2 anos, certo? E aí com a regra de pedágio 50%, né? Ou seja, faltava apenas, vamos colocar 34 anos, faltava 1 ano para eu me aposentar. Aí com a reforma, né, da previdenciária, eu consigo me aposentar com esse 1 ano mais 50%, ou seja, 1 ano e meio desse 1 ano. Ou seja, por isso que é pedágio 50%. Entendeu? Basicamente, essas regras de transição, elas permitem que o contribuinte se aposente sem atingir as regras hoje gerais que são válidas para quem começa a contribuir desde 2019, que foi onde foi implementada a reforma. É isso que é um ponto importante, doutor. Eu queria que o senhor frisasse para quem nos acompanha. Essas regras valem, né, da reforma trabalhista a partir dos contratados a partir de 2019, correto? Bom, é só uma pequena correção, não é a trabalhista, é a previdenciária. A previdenciária, isso. Previdenciária a partir de 2019. Né? As regras, sim, através da emenda constitucional 103 de 2019, certo? Ela traz e estabelece novas regras, né? Através daquele contexto histórico que eu falei no início, né, da tua pergunta. Então, assim, o que acontece? A regra está estabelecida, 65 anos homem, 62 mulher, 20 anos de contribuição homem e 15 de mulher. Só que o que acontece? As regras de transição, você consegue se aposentar não atingindo essa regra, entendeu? Ela te permite você se aposentar com idades inferiores, mas preenchendo essas regras de transição. E tem uma questão do teto também, né, Sim. doutor, que isso gera muita confusão. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão do teto. Bom, o teto previdenciário, o que acontece? Você contribui para a Previdência, certo? E a Previdência, ela, vamos dizer, repassa posteriormente, quando você se aposenta, através de um teto, né? E hoje o teto está em torno de 8 mil e uma fração, né? Não vou conseguir te precisar agora, sei que está 8.100 e alguma coisa, porque a cada vez que aumenta o salário mínimo, aumenta também a questão do teto, entendeu? Então, justamente é isso, porque a Previdência, ela trabalha com teto. E aí vem a dica, que eu acho que é válida e importante, é que se você quer receber mais do que isso, você pode ver previdências privadas, por exemplo, para tentar complementar essa renda, para não baixar um pouquinho o seu padrão, para quem recebe remunerações altas, entendeu? Quem recebe remuneração alta, doutor, ou, por exemplo, quem tem 2 trabalhos, isso impacta também quando vai se aposentar na questão do teto? Bom, quem tem 2 trabalhos, eu digo assim, no ano de 2025 eu trabalho na empresa A e na empresa B. Como é que fica? O ano que você trabalha na empresa A e na empresa B equivale a um só. Tá? Eu não consigo colocar em um ano, olha, eu trabalhei para essa empresa, aí um ano equivale a 2. Não consigo. O que vai ser feito é a somatória das remunerações, certo? E se elas ultrapassarem o teto, entendeu? Não vai conseguir, não vai fazer interferência nenhuma, eu vou ganhar mais. Não consegue, entendeu? Então você tem que fazer esse cálculo da somatória das remunerações, ver a alíquota que é descontada, para que isso interfira na remuneração posterior quando chegar ao tempo de você aposentar. Esse cálculo, o próprio contribuinte ele consegue fazer? Consegue, você pode entrar propriamente no site do INSS, ter uma tabela, né, que você verifica a alíquota de acordo com a remuneração. Tem uma outra dúvida também que é muito recorrente, doutor, é a revisão da vida toda, né? Como é que funciona essa revisão? Bom, a revisão da vida toda, o que acontece? Hoje em dia, por exemplo, eu aposentei pela regra atual, certo? E aí como é feito esse cálculo? Esse cálculo ele é feito das remunerações desde 1994,
certo? E a média é 60% dessas remunerações. A revisão da vida toda tenta pegar salários antes de 1994, trazer para esse cálculo para tentar aumentar, entendeu? Então é mais ou menos assim. Tem uma discussão hoje em dia no STF e tudo mais, e aí, dependendo da situação, se você se encaixa ou não de remunerações de antes de 1994, você pode estar procurando especialistas para verificar se você está apto ou não. Você falou de um ponto interessante, a previdência privada. Como é que ela funciona? Ela é uma espécie de poupança, digamos assim, quando a pessoa se aposenta? Eu te diria que sim. Nada mais, nada menos seria como uma poupança, e a previdência que nós conseguimos popularmente do INSS seria um seguro, certo? E esse plano de previdência privada, você vai aportando ele mês a mês, né? E aí, futuramente, quando chegar a tal idade, você tem a restituição, certo? Então, para isso, existem vários bancos que trabalham com isso, seguradoras trabalham com isso. É uma modalidade, é válido. Para você, eu sempre digo assim, para você ter esse planejamento financeiro, é válido tudo, tanto do INSS, como também a previdência privada. Para fins de aposentadoria, como é que o contribuinte ele pode verificar essa questão do tempo, se as contribuições deles estão tudo certo? Quais são os meios que o contribuinte pode buscar, doutor? Bom, e aí eu sempre digo o seguinte, assim, na lógica, assim, analisando o que a reforma traz, é tudo muito fácil. Contudo, o que se torna difícil verificar a tempo, essas coisas? É a documentação do contribuinte. Por exemplo, hoje em dia, todos os documentos estão todos os digitais, CTPS digital, CNH digital. Só que o que acontece? Quem já contribui antes desse período da implementação desses documentos digitais, por exemplo, carteira de trabalho física, às vezes tem muito contribuinte que perde. E aí o que acontece? Ele não tem como comprovar o tempo de contribuição, porque às vezes não está registrado no sistema, no e-social, por exemplo. Então, a primeira dica que eu dou é você fazer essa juntada do tempo de contribuição, esses documentos das empresas que você trabalha e tudo mais. Aí você reunindo tudo isso, né, atingindo as regras básicas, né, que é de idade, tempo de contribuição, você pode fazer o requerimento junto ao aplicativo Meu INSS, certo? E aguardar o deferimento ou indeferimento desse pedido de aposentadoria. Essa documentação, tem pessoas, por exemplo, que trabalham lá de seus 15, 16 anos, né? Essa documentação, se a pessoa ainda tiver, ela consegue também colocar no aplicativo para contar com o tempo de contribuição? Sim, ela consegue. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, vamos trabalhar com o exemplo daquele contribuinte que tem aquela CTPS física, modelo antigo ainda, mas ainda não está migrado para o sistema, né? Ele pode estar entrando com um tipo de ação de declaração para que o INSS reconheça esse tempo de contribuição justamente para a somatória, né, do cálculo, né? Ou também ele pode estar anexando junto ao INSS, fazendo essas comprovações, que é isso que o INSS quer, a comprovação de que foi realmente o tempo que você trabalhou. Isso é uma forma também do contribuinte verificar se o empregador está fazendo os depósitos corretos. Exatamente. É por isso que tem a importância de sempre você estar com seus documentos atualizados. Por exemplo, infelizmente existe, é uma realidade, não estou dizendo que são todas as empresas, mas tem empresa que, por exemplo, altera o salário do contribuinte, né? Ele começa a receber, mas não altera na carteira, por exemplo. Entendeu? Então, isso tudo complica. Então, o contribuinte, o trabalhador, hoje em dia, ele tem que ficar muito atento, porque isso interfere muito, isso às vezes facilita ou dificulta a vida dele. E, doutor, essas alterações, elas são só digitais ou ainda podem fazer na carteira física? Bom, assim, hoje o padrão, a tendência é tudo digital. Tá? Ah, mas eu tenho minha carteira física. Pode, você pode anotar. Porque o que acontece? Hoje em dia, você anota na carteira, né, física, e o setor de RH da empresa ele tem que comunicar o e-social, né, que é o sistema dos trabalhadores, que lá nesse sistema vai estar valendo a data de admissão, o salário dele. Ou seja, o documento da CTPS física é um documento de comprovação do trabalhador que ainda manuseia esse documento. Né? Mas a obrigação é anotar a empresa, né, nesse documento e alimentar o sistema e-social. Se a empresa anotou e não está no sistema e o contribuinte identificou, o que ele pode fazer, doutor? Bom, nesse caso, entrar em contato com a empresa, porque
eu digo que é uma situação assim de fácil comunicação, né? Que o próprio RH pode estar verificando, mas complicou o diálogo, eu estou pedindo, não estão fazendo, e aí você pode estar procurando as vias judiciais, né? Para tentar verificar essa declaração desse tempo. Isso vale também para o FGTS, né? Bom, do FGTS também é a mesma coisa, porque o que acontece? Quando você trabalha numa empresa, todo mês a empresa ela tem que tirar uma porcentagem para a FGTS, que é 8%. Ou seja, se ela não está fazendo isso, então ela está cometendo um ato irregular de contrato de trabalho. Para você ter uma ideia, o trabalhador, só pela falta de contribuição desse FGTS na conta vinculada à FGTS, ele pode até pedir a rescisão contratual, certo? Então, verificar, porque isso é a primeira coisa, é motivo de rescisão contratual, certo? Então, assim, mas e como é que fica a questão da aposentadoria? Se já está, geralmente, se já está faltando com FGTS, a aposentadoria também pode estar sendo ausente nessa contribuição. Então, ficar em cima, verificar, questionar o RH, e se essas condições permanecerem mesmo com o questionamento, a recomendação, obviamente, seria a rescisão contratual desse trabalho. E, doutor, tem pessoas, por exemplo, que têm ali 20, 30 anos somente em uma empresa. Entrou no sistema e viu que só tem ali, por exemplo, 5 ou 7 anos de FGTS contabilizado. Isso também a pessoa pode procurar? O que ela deve fazer numa situação dessa? Bom, quando você me dá esse exemplo, eu entendo assim, que a pessoa tem os seus 15 anos de empresa, contribuição, 15 anos de empresa, mas o FGTS está faltando, né? Isso. E aí o que acontece? Nesse caso, é você cobrar a empresa dos pagamentos, o que está acontecendo, certo? E aí, volto a dizer como eu te falei, dependendo da inércia da empresa, a omissão da empresa na informação não pagamento, né, você pode rescindir o seu contrato, certo? Porque o FGTS, por exemplo, quando você rescinde o contrato, é aquela conta, né, em que o trabalhador, além das verbas rescisórias, ele saca esse dinheiro, justamente além das verbas rescisórias de dispensa, o saque do FGTS e as guias de segundo-desemprego. Então, é uma remuneração que, por exemplo, vai faltar quando você parar de trabalhar. Entendeu? Então, por isso que tem que estar sempre alerta o trabalhador nesse sentido. E judicialmente, ele consegue reaver esse valor? Sim, consegue. Porque no momento que você entra com a reclamatória trabalhista, você narra todas as suas condições de trabalho, período de admissão, salário e demissão, e aí você vai apresentar num processo uma tela que é o extrato analítico de FGTS. Aí, nesse momento, o juiz ele vai identificar, olha, está faltando, por exemplo, ano de 2024, de janeiro a dezembro, não teve depósito. E aí, o que acontece? Aí, o advogado, né, ele entra com um pedido de liquidação desse FGTS e, na hora de cobrar na justiça, o juiz ou faz um acordo ou sentencia já com base no que foi, o que estava faltando desse valor. E esse pedido de rescisão é sempre bom consultar um especialista, né? Sim, doutor? sim, porque o ato de, assim, vamos trabalhar na situação, na hipótese que esteja faltando só o FGTS. Já cobrei, já falei com o RH, já falei com o dono da empresa e a empresa nada. Aí você deve rescindir o seu contrato, mas você tem que comunicar o seu RH que você está rescindindo por falta de pagamento de FGTS. Isso já é matéria já pacífica, já na Justiça do Trabalho, é permitido, não tem tanta controvérsia, já é, como eu estou falando, sedimentado. E aí você comunica a empresa para não configurar a sua saída como um abandono de emprego, certo? Aí você comunicando, entrando com a ação, uma ação simples, não é tão complexa, a empresa ela é citada justamente para fazer o pagamento em juízo. Doutor, além da aposentadoria, para 2025, tem muita da gente que procura também o BPC, né, Benefício de Prestação Continuada. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse benefício, que é e quem tem direito a ele. Bom, o benefício é o benefício de prestação continuada. Eu digo assim, que o BPC ele serve para aquelas pessoas que passam muita necessidade. Que, por exemplo, o benefício não é aposentadoria, não é nada disso, é um benefício dado pelo governo, no sentido de pagar até um salário mínimo para aqueles que têm dificuldade, por exemplo, onde a família não consegue atingir uma remuneração
somando, não consegue nem atingir um salário mínimo, por exemplo. São aquelas pessoas de situação bem precária. E você fazendo a juntada, né, obviamente, das documentações pertinentes, tudinho, você pode ser beneficiado por esse benefício. Tem uma dúvida, doutor. Por exemplo, um cidadão trabalhou um período, ficou desempregado, entrou em situação de vulnerabilidade. Ele tem direito a receber esse benefício? É como eu estou lhe falando. Nesse caso, há uma avaliação da condição financeira dele. Se for só esse indivíduo, certo? Mora numa casa, tudinho, precária, vamos assim dizer, ele pode ter direito a esse benefício. Mas, por exemplo, ele está desempregado, passa por um momento difícil, mas, por exemplo, o irmão dele tem um emprego formal declarado, a mãe também tem autônoma, tem uma remuneração, ou seja, fazendo a somatória, dependendo do valor que for dar, ele não vai receber. Por quê? Porque fazem uma avaliação remuneratória da família, que é a renda per capita dessa família, certo? Fazem também até uma avaliação no aspecto social desse BPC. Então tem que ver as condições tudinho de como vai se apresentar o requerimento desse benefício. E esse benefício ele não se confunde, às vezes, com auxílio-doença. Não. Por exemplo, auxílio-doença já é para o trabalhador. Para o trabalhador, porque o que acontece? Existem dois tipos de auxílio-doença, o auxílio-doença comum e o acidentário, que é o oriundo de trabalho, certo? Por exemplo, você contribuindo para o INSS já há anos e anos e anos e por uma fatalidade você precisa se ausentar do trabalho, né? A empresa ela tem uma obrigação até os 15 primeiros dias honrar com o teu pagamento. Acima disso, né, você estando ausente por motivo de doença, aí você tem que fazer o requerimento do auxílio-doença. E se não está relacionado à sua atividade de trabalho, esse auxílio-doença ele é auxílio-doença comum, certo? Você faz o requerimento, preenche tudo mais e aguarda o repasse do INSS após a avaliação, né, das condições, de laudos médicos e tudo mais. Esse auxílio-doença, doutor, ele pode, em uma determinada situação mais grave, por exemplo, se transformar em uma aposentadoria por invalidez? Sim, nesse caso, eu te diria o seguinte, por exemplo, hoje em dia, como é que está pós-reforma essa questão de invalidez? Se a invalidez ela é oriunda de acidente de trabalho, a remuneração ela é integral. Tá? Agora, se for uma invalidez não oriunda de trabalho, aí vai se fazer uma média salarial das contribuições e tudo mais, ela se inicia em 60%, mais ou menos, para você ter uma ideia. Então, tem uma diferença, né? Dessa situação que esse contribuinte, que esse trabalhador está passando, se aposentar por invalidez. Ele vai ser avaliado como ele se invalidou. Isso é definido via perícia, né, doutor? Isso. Por exemplo, vamos trabalhar com a seguinte situação de invalidez oriunda de acidente de trabalho. Estava trabalhando na empresa, manuseou um equipamento errado, porque não estava preso esse equipamento, um exemplo hipotético, ou seja, ele se invalidou porque estava trabalhando, entendeu? Então, a aposentadoria por invalidez vai ser pertinente, oriunda de um acidente de trabalho. Então, tem que verificar essa condição, como foi, análise do fato e tudo mais. E quais são os cuidados, doutor, que o trabalhador deve ter na juntada dessa documentação? Né? Quais são os laudos, quais são os documentos necessários que o trabalhador deve ter em mãos para dar entrada em uma aposentadoria por invalidez? Bom, por exemplo, laudos médicos, certo? Eu te diria também que a CAT, né, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é um documento em que a empresa assina, isso é muito importante, né? Também verificar, através desses laudos, lá na conclusão, né, está escrito incapacitado para qualquer atividade, por exemplo, de trabalho, isso é muito importante, né? E eu te diria que esses são o principal cuidado, porque invalidez, ausência de condições de trabalho, de qualquer tipo de atividade. Porque o que acontece? Quando eu vou te dar um exemplo também prático, também que aconteceu com um cliente meu. O cliente meu trabalhava e teve a parte da sua perna amputada, certo? Uma fatalidade, um rapaz novo e tudo mais. E aí nós demos a entrada no INSS, a empresa emitiu o CAT e tudo mais, a Comunicação de Acidente de Trabalho. O que o INSS fez? Não aplicou a ele a aposentadoria por invalidez, né? Nesse caso, ele está fazendo uma avaliação, né,
do grau de porcentagem, de redução e tudo mais, e está tentando realocá-lo em uma outra atividade, porque ele não perdeu a força trabalhadora dele, entendeu? Então, tudo isso é avaliado nesse tipo de situação. Nessa realocação, doutor, é possível falar em uma estabilidade, digamos, desse trabalhador dentro da empresa? Bom, quando você se acidenta por acidente de trabalho dentro da empresa, você fica ausente da empresa, você fica recebendo benefício. Quando o INSS conclui que você está apto a retornar, você tem uma estabilidade de até 12 meses, um ano. Ou seja, a empresa ela não pode te demitir quando tu retorna após o período do benefício. Entendeu? Então, se acontecer isso, esses 12 meses são indenizados via judicial para o contribuinte. Aí cabe, mais uma vez, procurar um especialista, né? E não sim. pedir a demissão. Essas condições de trabalho e aposentadoria, elas sempre vão mudando com o tempo, né? Então, assim, sempre estar em contato com o escritório de advocacia, por exemplo, ou uma pessoa que esteja a par da situação, isso é muito importante. E tem também a questão da perícia virtual do INSS. Isso é possível agora, né, doutor? Olha, essa questão de perícia virtual, eu te diria assim, que teve muito na época da Covid, na época que estava aquela questão vamos dizer assim, do contato com as pessoas, né? É uma realidade? Mas ainda a perícia, você estando no local e tudo mais, ainda está ocorrendo, entendeu? Isso daí varia muito da condição do contribuinte, da localidade e tudo mais. E por a gente estar tratando de previdência social e tudo mais, por incrível que pareça, os contribuintes sentem mais à vontade e comparecem mais na física, certo? Porque às vezes não sabe manusear um equipamento eletrônico, porque às vezes a gente está trabalhando também com pessoas que não têm tanta escolaridade, que é uma realidade, infelizmente. Então, a física hoje, eu te digo que não vai deixar de existir. E, doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor desse um recado para quem nos acompanha e orientações, na verdade, para quem está em vias de se aposentar ou, quem sabe, vai ter algum benefício agora em 2025. Bom, o recado que eu dou primeiro, sempre estar a par das suas documentações, sempre separada, isso é muito importante. Eu costumo brincar que, às vezes, o deferimento e indeferimento de um requerimento de aposentadoria ou de uma ação judicial, às vezes não está nem tanto na competência ou não. Claro que é importante ter competência do profissional, mas às vezes a documentação que esse cliente te traz, se ele é bem organizado, se está tudo separado, isso é muito importante porque facilita o papel da pessoa que está ali representando, né? E isso agiliza muito o deferimento da sua aposentadoria. Então, a minha recomendação é sempre ficar atento com a documentação, deixar separado, estar atento com as regras de 2025 que estão sendo implementadas. Por quê? Porque essas regras de 2025, ano que vem, vão ser outras regras, por isso que a gente fala de regras de transição progressista, porque a cada ano, para você ter ideia, a estimativa para terminar essas regras progressistas está para 2033, certo? Então, ano que vem, pode ser que a gente esteja aqui novamente, né, conversando sobre outras regras. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado e também a todos os telespectadores da TV Nazaré.